Vamos falar hoje sobre elasticidade e suas aplicações, que é decorrente justamente do funcionamento do mercado e faz com que vocês entendam melhor as questões relativas a variações nos preços e nas quantidades e no deslocamento que ocorre ao longo das curvas de demanda e oferta. Vamos lá, então. Primeiramente, o que é elasticidade? Nada mais é do que uma medida de como os compradores e vendedores reagem a uma mudança nos preços. Isso nos permite o quê? Analisar tanto a oferta como a demanda com muito mais precisão. Elasticidade de preço da demanda mede o quê? O aumento ou diminuição em termos percentuais da quantidade demandada devido a uma mudança percentual nos preços. Veja aqui, ó. Vejo então a essa questão mudança percentual nos preços, tá bem? Mede a quantidade demandada por um bem muda devido a uma mudança no preço daquele bem, ok? Então, aquilo vai afetar diretamente a quantidade demandada, ok? Quais são as determinantes da elasticidade preço da demanda? Bem, nós temos a questão de necessidade versus o luxo, a questão de disponibilidade de bens substitutos, a questão de definição do mercado e o horizonte de tempo da análise, da questão das mudanças advindas do mercado. Outra questão, a demanda tende a ser mais elástica quando, né, se eu for de luxo. For de luxo. Logo, logo nós vamos explicar isso. Quanto maior o horizonte do tempo, quanto maior o tempo, mais elástico vai ser. Quando a maior quantidade de bens substitutos. Então, quanto mais tiver bens para substituir, maior vai ser a elasticidade. E quanto mais restrito for esse mercado, né? Tem outras possibilidades de mercados, né? Então, nós temos aqui as determinantes da elasticidade preço da demanda. Como é que se calcula elasticidade preço da demanda? Bem, é o resultado da divisão, vocês estão vendo aqui, da divisão, tá? Elasticidade de preço da demanda é o resultado da divisão percentual da mudança na quantidade, nós estamos vendo aqui, tá? Sobre o preço, a mudança percentual dos preços, certo? Então, aqui nós temos justamente essa divisão, ok? Vamos a um exemplo. Digamos que você tem um preço de sorvete que sobe de R$ 2, certo? R$ 2 para R$ 2,20. Qual a resposta da quantidade de demanda de sorvete? Cai de 10 para 8. A elasticidade de preço igual a 2. Bem, vocês viram aqui então que houve uma variação percentual
de 20 centavos, então é 10%, sobre justamente 10 sobre 8 aqui, ó, na questão de unidades, então aqui 20%. Então, menos 20% divide por 10%, isso vai dar igual a 2 em módulo, né? Em módulo. Olha aqui. A forma do ponto médio é preferível, porque justamente que você está vendo de um ponto para outro pode mudar, pois o resultado será o mesmo independente da direção, positivo ou negativo. Então, a elasticidade de preço da demanda pelo método do ponto médio, tá, é feito da seguinte maneira. Então, a elasticidade de preço demanda média é igual à quantidade Q2 menos a quantidade Q1, ou seja, de um ponto para o outro, né? O ponto 2 da quantidade 2 menos a ponto da quantidade 1, divide isso pela soma das quantidades do ponto Q2 e Q1. Isso tudo, né? Essa quantidade, a soma, divide por 2. Então, tendo esse resultado, então divide-se esse Q2 menos Q1, divide pela média obtida aqui. Então, tudo isso agora, então vamos para a parte de baixo da divisão. Então, P2 menos P1, o ponto 2 e ponto 1 dos preços, certo? Vão ser divididos pela média que se obtém do P2 mais P1 dividido por 2. Então, aqui temos o ponto médio. Como resultado dessa questão aqui, nós temos 22% a variação, certo? Média dividido essa variação média que vocês têm aqui é da quantidade pela variação percentual média do preço. Então, com isso, nós temos a questão de 2,32 a elasticidade. O que quer dizer isso? Né? Que qualquer variação no preço, nós teremos aqui uma variação na quantidade 2 vezes 32 em média. Ok? Então vamos lá. Então, nós temos aqui o tipos de elasticidade de demanda. A, nós temos aí inelástica, que é a quantidade demandada não responde com muita intensidade a alterações nos preços. Então, a elasticidade de preço da demanda sempre vai ser menor que 1, certo? Então, nós temos aqui a elástica, que é a quantidade demandada, responde com muita intensidade, né, a alterações nos preços. Então, a elasticidade vai ser maior que 1. Então, certo? Vamos a alguns casos específicos de demanda. Perfeitamente inelástica, essa quantidade de demanda não muda se houver uma alteração nos preços, né? Qualquer que seja a alteração no preço, a quantidade demandada não vai mudar. Depois vamos dar exemplos clássicos disso. Perfeitamente elástica. A quantidade demandada muda infinitamente com alterações de preços. Né? Então, quer dizer, a quantidade muda. Qualquer alteração de preço ela vai ter uma mudança sempre infinita, tendendo ao infinito. E a unitária.
que qualquer mudança no preço vai ter uma alteração na mesma proporção, para mais ou para menos, da quantidade do preço em termos percentuais. Sempre pensando em termos percentuais. Então, a elasticidade de preço demandado será igual a 1. Como é que é a elasticidade de preço da demanda? Mede a quantidade demandada, muda em resposta a uma mudança nesses preços. Ela está intimamente relacionada, ligada ao formato dessa curva de demanda, né? Então, vamos ver como é que seriam os formatos. Nós temos aqui o preço, né? O eixo Y, né? O preço e o eixo X, quantidade, certo? Então, nós temos aqui, vamos um exemplo de uma demanda perfeitamente inelástica, Então, vamos ver como é que seria isso. Então, vocês podem ver que o preço, né, sempre vai se manter o mesmo. Aqui, ó, vocês podem ver isso. O preço qualquer sempre vai ter a mesma quantidade demandada em qualquer dos preços dados. Sempre a quantidade demandada vai ser o mesmo, certo? Qualquer preço dado, ok? Qualquer preço dado. E o que se faz? Por que esse efeito, esse fenômeno? Isso logo nós vamos ver, certo? Então, ali, vamos dar um exemplo de um preço 4 unidades monetárias para 5. Vai ter um aumento de 4 para 5 unidades monetárias. Deixa a quantidade demandada inalterada. Agora a demanda inelástica. Demanda inelástica. Então, o que acontece, né? Você tem a curva da demanda, né? Então vamos ver. Vamos ver aqui. Você tem um preço 4, o preço aqui 4 unidades monetárias a uma quantidade de 100. Então, esse que seria o ponto, né? Interseção, né? Certo? Então, vamos agora um aumento de preço. Um aumento de preço de 4 para 5. E isso vai levar a uma mudança na quantidade demandada. Né? Então, esse aumento de preço vai ter uma redução da quantidade demandada. Então, vai ter um novo ponto aqui. Novo ponto da quantidade. Essa aqui, então, é a quantidade demandada, né? Esse ponto aqui, né? Então, você vê que ponto aqui, uma mudança aqui no ponto. Muito bom. Então, esse aumento de 4 para 5, 4 para 5, em 22%, nós temos aqui, né, uma diminuição da quantidade demandada de 11%, certo? Muito bem. Então, só voltando aqui um pouco, né? Voltando um pouco. Não se esqueçam aqui que aqui nós calculamos aqui justamente pelo ponto médio.
pelo ponto médio, que nós fizemos aqui uma equação, uma fórmula pelo ponto médio, tá? Então, aqui foi pelo ponto médio, certo? Então, vamos ver esse pelo ponto médio. A mudança aqui, né, no ponto médio, que essas alterações aqui vou falar ponto médio. Ponto médio. Bom, gente, então não vamos esquecer isso. Ok, continuando, então, vamos ver aqui a demanda elástica. A demanda elástica, você tem a seguinte questão, né? Preço mesmo, quantidade aqui no mesmo ponto, mas vocês percebam que a curva é diferente. A curva é mais para ela, tem um outro formato, enquanto que tinha mais aqui um formato mais paralelo com preço, né? Certo? Então tinha poucas alterações na quantidade demandada. Agora não, com mais a curva aqui, né? Vocês podem perceber essa curva está mais, vamos dizer, paralela à quantidade. Vocês podem perceber isso. Então, essa curva ela tem mais questões de que qualquer alteração nos preços vai ter uma dimensão para mais ou para menos, mais acentuada. Então, ela vai ter um efeito maior sobre a quantidade demandada. Então, o percentual vai ser maior. Então, percebo que o aumento do preço é o mesmo, tá certo? A variação percentual é o mesmo, mas a diminuição da quantidade demandada é maior. Lembramos que antes era 11% e agora é 67%. Ok? Então, agora vamos ver a perfeitamente elástica. Percebam que ela é uma curva de demanda que é totalmente paralela à quantidade. Então, qualquer quantidade demandada igual a zero. Não se demanda mais nada. Então, pode botar o preço aqui, 5, 6, 7, não adianta. Não se tem demanda. Mas aqui a demanda só vão consumir qualquer quantidade abaixo de 4. Abaixo de 4. Olha o preço de 4. Acima de 4, não, a demanda é igual a zero. Certo? Ok? Então, o preço inferior a 4, né, aí vai ser infinito. Assim, ou seja, tá? Então, tem um teto aqui. Então, esse não é que vamos consumir até o fim do mundo, mas aqui qualquer variação na quantidade sempre vai ter como teto 4, o preço 4. Então não é que vão consumir bilhões ou trilhões, não é isso, não é esse o conceito, tá bom?